Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Esse princípio, eu acho que deve ser aplicado também a várias cidades, inclusive para Porto Alegre, que provavelmente vai entrar de novo num ciclo também de inundações, e ela tem que cada vez mais trabalhar com a natureza, ou seja, tentar incorporar isso dentro da infraestrutura. Então, obviamente que tem uma parte importante que é realmente você reduzir o risco ao máximo, ou seja, ter, as bombas que não funcionaram funcionando, ou seja, tem a parte de manutenção, tem obviamente todas essas questões de infraestrutura básica, mas eu acho que a gente não pode continuar a planejar as cidades como a gente planejava no passado. Porque no passado a gente não tinha esses eventos extremos e agora nós temos esses eventos extremos, e assim eu acho que a gente tem que trabalhar com a natureza para tentar minimizar essas catástrofes ao máximo. Olá, estamos começando mais um podcast do Correio. Eu sou Fernanda Strickland, repórter de economia. E eu sou Rafaela Gonçalves, também repórter de economia aqui do Correio Brasiliense. Hoje vamos conversar com Michael Becker. Ele é bacharelado e mestrado em Engenharia Ambiental pela Universidade Técnica de Cottbus, na Alemanha, com ênfase em Economia Ambiental e Gestão de Recursos Hídricos. Já coordenou diversos projetos no Cerrado e hoje é presidente da Nature Invest, plataforma de financiamento de projetos socioambientais. Seja muito bem-vindo, Michael. Eu agradeço pelo convite, Fernanda, Gabriela. Estamos vivendo hoje uma tragédia climática muito grande, na história do Rio Grande do Sul. Eu queria ver o que você acha que poderia ter feito para evitar esse problema. Eu acho que esse fenômeno climático que o Rio Grande do Sul passou e as consequências desse fenômeno climático são realmente bastante graves. Então, primeiramente, a solidariedade a todo o povo gaúcho que está enfrentando esse desastre natural. E as chuvas que aconteceram lá em Porto Alegre e a inundação que essas chuvas trouxeram é uma combinação, muitas vezes, de vários fenômenos, Então, a gente teve o El Niño, que aí depois ele praticamente configurou uma zona de alta pressão no Cerrado, onde a gente está agora em Brasília, mas também tivemos então a influência de uma frente fria, e aí depois mais os jatos praticamente de ares bastante úmidos vindo da Amazônia, e esses elementos e essa combinação fez com que exatamente houvesse uma precipitação, uma chuva muito forte, ou seja, uma chuva com grandes volumes em curto espaço de tempo, concentrados naquela região de serra, que é o relevo, também mais um elemento que contribuiu para as inundações, naquela região de Porto Alegre. Então é uma combinação realmente de fatores, e esses eventos extremos que a gente está presenciando em Porto Alegre são realmente então as consequências aí também das mudanças climáticas, Então a gente muitas vezes vai ter em diversas partes do mundo, tivemos enchente também na Indonésia agora, Então, em outras partes do mundo, em outras partes do planeta, esses mesmos fenômenos acontecendo, esses eventos extremos. Entendi. Bom, Michael, e o assunto do momento é infraestrutura, drenagem. Como as cidades podem se preparar para eventos como esse? A gente sabe que o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul não aconteceu pela primeira vez, claro que não com essa mesma dimensão, mas seria algo que poderia estar previamente preparado. Qual é esse ponto agora de infraestrutura e as melhores opções que a gente pode pensar na construção das cidades? Eu acho que há um princípio básico que as cidades têm que ter agora para se preparar para esses eventos extremos é realmente tentar trabalhar com a natureza, Então, a gente tem, por exemplo, alguns exemplos das cidades esponja na China, onde já foi implementado realmente quase uma área específica das cidades, que é sem dúvida urbanizada, ou seja, você tem infraestrutura lá, mas que permite que a água dos rios, em caso de enchente, se expandam sobre aquela área, ou seja, criar pequenas lagoas, pequenas áreas realmente de inundação. E esse princípio, eu acho que deve ser aplicado também a várias cidades, inclusive para Porto Alegre, que provavelmente vai entrar de novo num ciclo também de inundações, e ela tem que cada vez mais trabalhar
com a natureza, ou seja, tentar incorporar isso dentro da infraestrutura. Então, obviamente que tem uma parte importante que é realmente você reduzir o risco ao máximo, ou seja, ter, né, as bombas que não funcionaram funcionando, ou seja, tem a parte de manutenção, tem, obviamente, todas essas questões de infraestrutura básica, mas eu acho que a gente não pode continuar a planejar as cidades como a gente planejava no passado. Porque no passado a gente não tinha esses eventos extremos, e agora nós temos esses eventos extremos, e assim eu acho que a gente tem que trabalhar com a natureza para tentar minimizar essas catástrofes ao máximo. Bom, você poderia explicar um pouquinho mais claramente para o nosso leitor esse conceito de cidade esponja, com a aplicação disso na prática? Eu acho que, então, no caso realmente prático lá da China, o que eles fizeram? Eles selecionaram realmente algumas cidades ao longo de rios, né, e constataram, por exemplo, lá também, falaram assim, olha, então a gente está enfrentando as inundações. Com as inundações, a gente está vendo que a nossa infraestrutura ela é danificada. Então, em vez de tentar trabalhar só com diques, né, e aí depois aquele negócio, a gente nunca sabe se o dique vai resistir ao próximo evento extremo, né, ou se as nossas bombas vão ter a capacidade para bombear água, então vamos deixar, por assim dizer, a água, entre aspas, invadir a cidade. Mas essa invasão acontece muito mais de maneira controlada, ou seja, se tem áreas definidas na cidade que podem ser invadidas, onde não onde não existem habitações, onde a água pode se expandir. E expandindo naquelas regiões, você, né, tira a água, por exemplo, do centro. Então, o centro, onde tem aquela infraestrutura, ele não é atingido, porque a água pode expandir para outras regiões. Isso está planejado dentro das cidades, né? E isso, sem dúvida, é um conceito muito importante que a gente pode aplicar para as cidades. Ou seja, mesmo a gente estava, né, aqui em Brasília, tentar planejar cidades realmente com mais arborização, por exemplo, com corredores realmente verdes na cidade que possibilitem a circulação do ar, né? E assim a gente diminui também a questão da temperatura, né? Então, nesse sentido, a gente está, de novo, trabalhando com a natureza para garantir o bem-estar também das populações. Então, o que foi discutido muitas vezes em Porto Alegre, e o que está sendo discutido também na Câmara, de novo, né, sobre os planejamentos climáticos dos municípios, né? Ou seja, você desenvolver também um planejamento regional do seu município, da sua cidade, para que aí depois esses eventos climáticos não atinjam de maneira tão grave as populações e também a infraestrutura local. E a gente vem sofrendo muito agora com uma falta de dados, né? Uhum. Como você até tinha mencionado em uma conversa prévia aqui com a gente está esperando a água baixar para mensurar esses prejuízos. E qual que é a importância da gente, não sei, quem sabe ter uma digitalização desses sistemas, para ter mesmo um planejamento melhor municipal, para conseguir contornar tragédias como essa em uma eficiência mais rápida, né? Porque até o momento a gente ainda está aí, mensurando perdas, sem falar muito ainda na reconstrução. Eu acho que nesse sentido, muitas vezes, quer dizer, principalmente olhando da parte da hidrologia, né? Ou seja, você ter sistemas de alerta, né, que possam ter uma resposta rápida para esse tipo de inundação, sem dúvida é muito bom, porque aí dá tempo da população se retirar os bens, né, e o prejuízo ser reduzido. Então isso, sem dúvida, é muito importante. Acho que as cidades, elas sem dúvida podem se melhorar nesse sentido de sistemas de prevenção, né? Então, aí depois, essas são as questões que sem dúvida, tanto a Defesa Civil Nacional ou mesmo as companhias de telefone estão dialogando até, se não me engano, com a Anatel para tentar desenvolver realmente um aplicativo, para que aí depois esse aplicativo faça uma prevenção rápida, né, para as cidades e os municípios que eventualmente sejam então impactados pelas cheias, e aí a população possa se preparar e diminuir realmente as perdas, né? Ou seja, você até aquelas coisas, entre aspas, práticas, mas que são perdas também, tirar os carros dos lugares mais baixos, recolher os móveis e assim por diante, tudo isso ajuda na diminuição dos custos da tragédia, né? Logo antes das enchentes, o Rio Grande do Sul sofreu uma seca atípica. Uhum. Isso tem relação com as enchentes que aconteceram agora?
Eu acho que essas questões são relacionadas à questão climática como um todo, né? Então, são dois lados da mesma moeda, né? Então, nesse caso, você tem realmente esses eventos extremos que acontecem. Então, você tem a questão das enchentes e das secas. Então, nesse caso, é sem dúvida muito importante para que aí depois estados, principalmente como o Rio Grande do Sul, onde já houve essa discussão de uma certa fragilidade do território realmente do Rio Grande do Sul quanto às questões de eventos extremos, e os modelos estavam apontando para isso, para que o Estado em si se prepare. Então, vamos dizer assim, eu acho que essas lições aprendidas que a gente percebeu agora, né, até coisas como estruturação da defesa civil, fragilidade da logística e todos esses elementos que a gente está percebendo agora sirvam realmente de lições para preparar o Estado tanto para os eventos de cheia, novamente, mas também para os eventos de seca. E em ambos as questões, eu acho que é muito importante a gente pensar também que existe um contexto aí de legislação ambiental, né, nessa equação, ou seja, é um dos fatores que entra aí. E aí a gente, de novo, talvez até como as cidades esponja, né, trabalhar com a natureza. E aí depois para tentar evitar isso e aí não esquecer da ligação entre, por exemplo, desmatamento, mudanças climáticas, eventos extremos, cheias e secas, né? Então é essa, vamos dizer assim, a corrente que a gente tem que ter sempre em mente para aí depois falar assim, olha, a gente não vai conseguir, por exemplo, construir sempre um dique mais alto, sempre vai ter que comprar uma bomba nova, sempre vai, né, assim, então aí a gente chega realmente até em limites econômicos, né, e de financiamento dessa prevenção toda. Bom, e agora falando um pouquinho aqui da gente no Centro-Oeste, você como pesquisador do Cerrado, como é que o bioma está suscetível hoje às mudanças climáticas e quais são as principais ameaças para a vegetação aqui? O bioma cerrado é realmente bastante grande, né? Então ele se estende lá desde o Mato Grosso do Sul até o Piauí, né? Então são realmente realidades muito distintas. E a gente pode dizer que, por exemplo, até o Pantanal, né, as cabeceiras do Pantanal é o Cerrado, né? Então a gente tem várias realidades. Eu acho que uma das coisas mais importantes para o Cerrado, considerando também que ele é um ambiente onde se produz muito aqui também com irrigação, né? Então, muita da soja aqui também no Cerrado é irrigada. E essas questões de irrigação estão realmente aumentando cada vez mais, né? E a gente precisa ter bastante cuidado, por exemplo, com esse recurso, que é um recurso, acaba sendo um recurso compartilhado, né? Então, obviamente, para a produção, é bom você ter a sua soja irrigada e você produz mais com isso, você é mais eficiente, mas você vai disputar também com o seu vizinho, né? Então, um dos impactos realmente no Cerrado, nesse quesito da produção, é a gente ter cuidado como a agricultura vai se desenvolver, como a agricultura vai conseguir compartilhar também esses benefícios da irrigação com outros usuários, né? Nós todos aqui somos usuários de água também, né? E, obviamente, também com os ecossistemas. Aí depois a gente poderia até, por exemplo, citar a cultura do café em Minas, né? Que é depois outra parte do Cerrado. Então, eles também, com os eventos extremos, tiveram muitos problemas de florada, né? Então, a florada do café, ela descompassou, por assim dizer, né? Com as secas e com o calor extremo, depois vieram as geadas. Então, eles têm praticamente um fundo lá, o Funcafé, que efetivamente desembolsou acho que 150 milhões de reais há 3 anos atrás para alguns produtores que perderam realmente a safra do café. Então, a gente está percebendo também que para certas culturas mais perenes, como o café, né, e mais sazonais, essas questões de mudanças climáticas representam realmente perdas concretas, né, de safra. E aí depois, por exemplo, seguindo para Minas e indo mais um pouco ao norte, no Cerrado, temos também as populações tradicionais do Cerrado, né? Então, nem tudo está ocupado pela agronegócio. Então, temos populações tradicionais, quilombolas, indígenas, ainda no Cerrado,
E, sem dúvida, eles também estão sendo bastante impactados pelas mudanças climáticas e pela seca, né? Então, eu acho que é um olhar que a gente precisa ter, principalmente também na região lá do Mato Piba, né? Que é a região mais norte do Cerrado, ou seja, o Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia, né? Para que aí a gente consiga também conviver melhor entre o agronegócio que está expandindo lá, mas também salvaguardar aquele território daquela população tradicional que está lá. Entendi. Como a gente tem visto muito os jornais falando sobre o afrouxamento da legislação ambiental. Como isso tem influenciado e impactado o Cerrado? Eu acho que no caso do Cerrado, realmente uma das legislações que impacta realmente bastante também é a questão do agronegócio, dos agrotóxicos, né, que eles estão falando, ou seja, principalmente pelo uso. Mas eu acho que, de maneira geral, também todas as legislações que tendem a afrouxar a questão do licenciamento ambiental e da autodeclaração são realmente questões que eu praticamente não entendo, né? E que muitos, eu acho que até consumidores urbanos também não entendem, né? Porque você também não vai fazer expandir a sua casa e simplesmente falar para o órgão, falar assim, não, confia em mim, tá tudo certo, né? Então isso seria uma autodeclaração, né? Então eu acho que essas questões realmente no Cerrado elas impactam, sim, e impactam também na questão da posse praticamente da terra, que também está em discussão, ou seja, no afrouxamento praticamente dessa legislação, e que a gente possa, com isso, assim, liberar mais ainda as questões que estavam relacionadas ao Código Florestal, né? Então, eu acho que esse enfraquecimento do Código Florestal, colocando essas outras leis agora em debate, isso é muito ruim, muito prejudicial realmente ao Cerrado. Eu acho que as leis tão boas, elas foram bem debatidas, e eu acho também que, né, agronegócio não é todo agronegócio, né? Existe agronegócio, existe, né, o outro agronegócio também. Então, eu às vezes realmente desejo que aqueles que estão no agronegócio e fazendo a coisa certa realmente tenham uma voz forte também no Congresso e no Legislativo dos estados. Bom, e como você espera que essa tragédia climática tão recente possa impactar nas eleições que já são em outubro desse ano, né? Eu acho que a grande esperança é a gente não esquecer, não é? Eu acho que a grande esperança que a gente tem é da gente relembrar, né, esse fato trágico que aconteceu e relembrar realmente e questionar principalmente os candidatos a partir dele, falar assim, putz, mas qual que é então o planejamento que a gente tem para a nossa cidade frente às questões climáticas? A gente tem alguma coisa a apresentar? O que o senhor propõe ou a senhora propõe para fazer a mudança de chave e para que a nossa cidade seja mais resiliente às questões climáticas? Eu acho que o desejo que eu tenho para essas próximas eleições, que sejam feitas realmente essas perguntas críticas e que a gente possa, então, selecionar o melhor candidato. Qual a importância de se falar em financiamento climático hoje? Bom, eu acho que a importância grande de se falar de financiamento climático é para tentar, assim, juntar ou galvanizar vários atores para essa tragédia, não é? Então, mesmo agora com a questão do Rio Grande do Sul, a gente percebe que ninguém sabe ao certo quanto que isso vai custar, né? Então, a água ainda está baixando. Então, últimas previsões, eu até fiquei meio assustado que talvez ele volte realmente, o Guaíba, ele volte ao seu leito original só em 15 dias, né? Então, a gente tem realmente um prazo enorme ainda para esperar a chegar a uma certa normalidade, e até aí são computadas todos os gastos, né? Então, e aí depois a gente nem sabe se, por exemplo,
alguns prédios terão que ser demolidos, qual que são por assim dizer, as consequências ainda, os custos que ainda virão dessa questão. E aí tem a recuperação e aí depois tem a adaptação de toda a infraestrutura de cidade, né? Então são dois, talvez, grandes linhas ainda de investimento. E isso, sem dúvida, não é um esforço somente do Estado, né? Então, a gente está percebendo que tanto o Estado, quer dizer, tanto a federação, né, a nível federal, e também a nível dos estados tem se feito um esforço bastante grande, mas eu acho que também a nível privado esse esforço tem que ser feito, né? Então, até para os bancos tentarem, por exemplo, criar algum tipo de mecanismo de seguros que, obviamente, também possam ser pagos, né, pela população, mas que incorporem esse tipo de perda por desastres naturais cada vez mais. Então essas, por exemplo, seria uma das possibilidades para também o setor privado se engajar e poder tornar também financeiramente a questão mais resiliente para a população. O Natural Invest é uma plataforma pioneira nessa questão de investimento. E você poderia explicar um pouco como funciona essa plataforma? A Natura Invest é uma plataforma, a gente está funcionando como um crowdfunding, ou seja, a gente está funcionando quase como uma vaquinha eletrônica, e são projetos realmente de médio a pequeno porte, onde a gente incentiva a população e incentiva realmente as pequenas empresas a colocarem as suas ideias lá e tornarem praticamente pequenos projetos ambientais possíveis. Então, a gente tem, por exemplo, um projeto aqui em Niquelândia, não tão longe de Brasília, né, onde um dos agricultores, um médio agricultor, criou uma área de soltura de animais silvestres. E essa área de soltura de animais silvestres custou apenas mais ou menos uns R$20 mil, né? E ela está implementada e já passaram por lá quase 300 animais que foram resgatados dos setas de Goiânia. Tá? Então, é um projeto que, sem dúvida, não é aquele projeto enorme, né? Mas dá a sua contribuição. E aí eu acho que essa também é um pouquinho o que nós estamos vendo agora também da solidariedade quanto a Porto Alegre. Não é? Então, nem sempre se tem uma grande, vamos dizer assim, um grande comboio federal somente indo lá, entregando alimentos e cesta básica, mas cada um de nós, inclusive aqui no GDF, está contribuindo, está dando a sua parte para minimizar aí esse impacto no Rio Grande do Sul. E assim também é um pouquinho a ideia da Natura Invest, né, onde aí depois as empresas podem se engajar, o setor privado, né, e aí depois também as pequenas organizações ou até mesmo a pessoa física pode se engajar, colocar o seu projeto na plataforma e aí depois ir a partir disso captar e executar o seu projeto. Quando a gente fala em financiamento climático, muitas vezes o senso comum vem desse pensamento em grandes projetos, mas pelo que você disse, pode ser também aí um trabalho de formiguinha, né? Começando com projetos... Sim, eu acho que pode ser trabalho de formiguinha, sim. E eu acho que também não é... talvez não é assim que a gente possa se eximir também dessa corresponsabilidade, não é? Então são as pequenas mudanças que às vezes fazem também a diferença. Então até muitas vezes para você sentir a diferença naquele seu bairro que você está querendo executar alguma coisa. Por exemplo, um projeto de arborização, a gente falou, né, das questões climáticas, então poderia ser simplesmente um projeto de arborização de um bairro ou de uma cidade onde a gente disponibiliza a plataforma, faz a coleta de doações para mudas, né? Nesse caso mudas do Cerrado, e aí depois se combina isso com a administração regional para aí depois efetivamente fazer lá alguma coisa. Então isso vai trazer benefícios específicos para mim, para você, para aquele que está lá morando naquele bairro. E são questões pequenas, mas que sem dúvida podem ajudar. Uhum. Por exemplo, se eu hoje quiser construir um projeto de uma praça que seria nesses conceitos aí de cidades esponja, para valorizar o espaço, eu posso ir na plataforma e criar ali o meu... Exatamente, você pode ir na plataforma, você cria praticamente o seu projeto. Não você, por exemplo, uma das coisas que a gente fala no Nature Invest, a gente quer democratizar a conservação.
tá? Ou seja, deixar mais simples as pessoas fazerem alguma coisa para o meio ambiente. Tá? Então, você como pessoa física, você pode ir lá cadastrar, você cadastra seu projeto, a gente lê, né? Não é assim também uma coisa muito criteriosa no sentido de, não, preciso de um doutorado, de um mestrado e tal, não sei o que lá, não precisa ser nada tão complicado, né? Então, a gente está realmente aí para fomentar esses projetos. E, sem dúvida, a praça pode ser construída, né? A praça pode ser melhorada no sentido ambiental, podem ser plantadas mudas lá e você pode até, eventualmente, falar pro bar que está eventualmente compartilhando a praça lá, doar uns R$ 200 para o seu projeto. Tá? Então eu acho que é isso também que a gente gostaria muito de fomentar. Eu acho que esse senso também de comunidade para que aí depois esse meio ambiente também urbano ou rural seja melhorado. Bom, um dos principais nós das negociações diplomáticas das mudanças climáticas são justamente o financiamento de ações de transição energética e de mitigação. Como é que você enxerga os principais desafios para o financiamento climático e como esse tema deve ser de importante discussão no âmbito do G20, né? Agora que a gente vai ter aqui todas as nações reunidas em torno desse tema, que é a transição energética e mudanças climáticas também. Eu acho que a questão realmente do G20 e a transição climática fica um pouco complexa pela questão daquele negócio, quem vai pagar a conta? Né? Então, existe sempre uma certa exigência também, obviamente, de países em desenvolvimento, como o Brasil, para os países desenvolvidos realmente investirem mais, mas existe também, do outro lado, uma certa desconfiança daquele dinheiro realmente ser aplicado para as ações climáticas. E aí eu acho que a gente, para garantir esse financiamento, a gente vai ter que começar realmente a pensar muito mais como planeta. Ou seja, da gente falar assim, olha, se o Brasil não entregar, entre aspas, né, também vai ser prejudicial para nós. E, obviamente, se a Europa, por assim dizer, não financiar, também vai ser prejudicial para eles. Então, acho que a gente tem que ir para esse financiamento rodar, né, virar um pouco dessa página e falar assim, olha, isso é necessário, isso é muito importante para garantir realmente uma economia funcional e garantir também a economia para as próximas gerações, né? Bom, gostaríamos muito de agradecer a sua presença aqui no Correio para compartilhar desse tema tão importante, né? Então, muito obrigada. Não, eu agradeço demais pela oportunidade e é muito prazer de estar aqui com vocês. Muito obrigada a todos que acompanharam essa edição do podcast do Correio. Fiquem ligados e acompanhem a gente. E não se esqueça de seguir todas as redes do Correio. Calma aí. E não se esqueça de seguir todas as redes do Correio. Facebook, Instagram e Twitter. Até logo.